Dentro do nosso projeto de vida depois da separação, nós demos até esse ponto alguns passos. O primeiro, lá no início, era uma coisa muito sua, muito pessoal. Recupere o equilíbrio das suas emoções. Nos dois passos seguintes, toda a nossa atenção foi para os filhos, independente da sua idade, mas atenção especial da mãe para os filhos no momento especial e difícil como o da separação. Intensifique o cuidado de seus filhos e cultive as relações que seus filhos sempre tiveram ao longo da vida. A partir deste momento, nós estamos entrando já num processo mais racional. No capítulo 4, tome decisões racionais. No capítulo 5, no qual está inserido este vídeo, planeje o seu futuro. Então nós estamos nos distanciando daquele momento de caos para retomar um processo de vida. Nós vamos nos dedicar nesse instante ao planejamento do seu futuro. Ou melhor dizendo, eu vou oferecer a você uma ferramenta, uma metodologia que possibilita a você dar passos seguros na direção daquilo que você deseja, na direção daquilo que a sua família necessita. Para que, em cima desse plano, você consiga buscar o apoio para a sua realização e, digamos assim, restabelecido o equilíbrio da família, você tenha, a partir de então, mais tempo, mais segurança, mais tranquilidade para retomar o amor afetivo dentro da sua própria vida. Então, hoje, nós vamos nos dedicar a um instrumento, a uma metodologia de plano de ação. E aí, o primeiro passo é estabelecer aquilo que realmente você deseja ou identificar aquilo que não pode ser adiado. Porque certamente, neste momento, muitas são as coisas a serem feitas. De repente, vender um carro, ou de repente comprar um carro para recuperar a antiga forma de vida, de repente deixar uma casa maior mudando-se para uma casa menor, de repente a necessidade de voltar a trabalhar fora, ou mais difícil ainda, pela primeira vez trabalhar fora numa empresa ou iniciar um empreendimento para conseguir o sustento do dia a dia, o sustento da família. Como são muitas as coisas a serem feitas, como são muitas as providências a serem tomadas, de repente a gente fica confuso. Começa hoje aqui, começa aquilo amanhã e faz a outra tentativa ali, e isso traz só digamos assim, cansaço, e a gente não consegue perceber o resultado daquilo que se busca. Portanto, o primeiro passo do nosso trabalho de hoje, estabelecer a meta, aquilo que realmente você deseja. E, num passo seguinte, estabelecer um plano, vários passos a serem dados para que realmente você consiga realizar aquilo que é necessário. E aqui eu me lembro muito da figura de Dona Maria, uma pessoa muito simples, praticamente a vida toda trabalhou como doméstica e depois, a partir de um certo tempo, passou a trabalhar em colégio, mas em serviços muito básicos, como cuidar da limpeza. Mas ela contava assim com muita vivacidade. Ela
desde muito cedo, colocou para ela mesma que desejava ter uma casa própria para ela e seus filhos. E ela fez uma conta. O salário dela nunca foi superior a R$1.000, mas ela desde muito cedo aprendeu a separar pouca coisa, R$100, depois parece que foi 150, que foi fazendo uma poupança porque ela queria uma casa. Ela sabia o bairro em que esta casa deveria estar. Ela tinha assim, uma espécie de visão de como seria essa casa. Uma pequena cozinha, uma pequena sala, mas ela não abria mão de que fossem 2 quartos. E ela contava que sempre que aparecia uma casa à venda, mais ou menos dentro desse perfil, ou quando havia um feirão da Caixa, ela sempre visitava para identificar, digamos assim, visualizar, melhor dizendo, a casa que ela desejava. E ela disse que com um salário mínimo, 6 ou 7 anos depois desta meta estabelecida, desses passos dados, dessa visualização constante, ela efetivamente conseguiu adquirir essa casa. Então, primeiro passo, a meta. É importante que a meta seja específica, que ela seja mensurável, que ela seja alcançável, que ela seja relevante e que ela tenha um prazo para acontecer. Um exemplo negativo: eu quero um carro novo. É um desejo, não é uma meta, porque fica pouco preciso, não está suficientemente desenhado. Como é uma meta realizável de quem deseja um carro? Eu quero um carro da cor vermelha. É importante, talvez, até identificar a marca Volkswagen, modelo Gol. E é muito curioso que a partir desta definição a gente começa a ver carro Volkswagen Gol vermelho por toda parte, como se a própria mente entrasse num processo de identificação daquilo que se deseja. Então é importante que seja específico. Segundo ponto da meta, é importante que seja mensurável. Por exemplo, esse carro me custará por mês R$1.000 e eu precisarei de 10 mil para dar uma entrada, depois eu precisarei de 42 parcelas de R$1.000 para realizar, e colocar essa medida de R$1.000 já dentro do próprio orçamento. Essa meta precisa ser alcançável. Se isso está dentro do seu orçamento, ela é uma meta. Se isso está muito acima do seu orçamento, é apenas um desejo, não é uma meta. Se ela está, digamos assim, muito abaixo, também não move suficientemente, porque acaba sendo, digamos, uma coisa muito fácil de fazer. E ela tem que ser relevante. É importante visualizar quais são os benefícios que a aquisição deste carro trará para você, para seus filhos, para a sua movimentação, para a sua locomoção e assim por diante. E estabelecido dentro de um prazo, daqui a 6 meses, no máximo daqui a 1 ano. Quando a gente coloca isso tudo, então estamos efetivamente diante de uma meta que nos move na direção da sua concretização. Então vamos lá. Específico: Gol vermelho, 4 portas. Mensurável: de R$30.000, dos quais eu disponho de 10 e pagarei 42 mensalidades de 1.000.
alcançável, está compatível com o meu orçamento pessoal e familiar, relevante. Quando eu conseguir isso, a minha vida será mais fácil, mais tranquila, mais confortável. Farei muitas outras coisas porque ganharei bastante tempo. Temporal, chegarei a isso dentro de 6 meses ou dentro de um ano, isso não faz tanta diferença. Estabelecida a meta, então é importante a gente fazer um plano de ação. Digamos, utilizando um outro exemplo, que você tem o desejo de adquirir um apartamento para você e para seus filhos, a partir da divisão dos bens que vocês já dispunham dentro do casamento. Primeiro passo, o que? Um apartamento, 2 quartos, no bairro X, Y ou Z. Não abrir muito, 2 ou 3 opções. E pode entrar nos detalhes, que esteja entre o 5º e o 7º andar, que este condomínio tenha um salão de festas, tenha piscina ou quadra para as crianças, coisa do tipo. Por quê? É a segunda grande pergunta a ser respondida. Porque trará de volta para mim e para os meus filhos o conforto anterior que a gente já tinha conseguido. Onde, eu já disse anteriormente, escolher 2 ou 3 bairros. Quando? 1 ano, 2 anos, 3 anos, é importante que se estabeleça. Quem é que me ajudará nesse processo? Como farei isso? Farei poupando mês a mês para que consiga dar uma entrada e depois farei um financiamento daquilo que está faltando. E quanto? Ter uma noção de qual é o volume de dinheiro que isso vai exigir. 50 mil, 100, 300, conforme o padrão daquilo que você deseja. E é importante que isso esteja por escrito, para que você possa, mais de uma vez, quando necessário, verificar em que medida está se aproximando disso ou não. Então, finalizando esta orientação mais racional diante da retomada de vida que você está fazendo, é super importante estabelecer a meta, aquilo que efetivamente você deseja e quais são os passos que você dará nessa direção. Então, finalizando esse vídeo de hoje, é extremamente importante que você pegue um papel e anote isso. Falei do carro, falei da casa, mas pode ser um emprego, pode ser uma pequena empresa que você quer montar, pode ser a escola que você deseja para os filhos. Tudo aquilo que é necessário para uma família pode ser traduzido num plano de ação. E eu quero dizer para você que se você fizer bem feito esse plano, pode ser simples, mas por escrito você estará dando um grande passo nessa direção. E depois de escrito, visualize muitas vezes como chegará nessa direção. Aconteceu comigo. Eu ainda não tinha uma casa própria. Naquela época não havia disponibilidade como hoje há de financiamento. E eu, num determinado momento, percebi que estava muito longe de conquistar a casa que eu necessitava. Comecei a dar passos nessa direção. Primeiro, comprei um terreno, depois entrei num financiamento de um apartamento na planta. Quando eu vi, tinha passado 2 anos,
chegou o momento de entregar a chave do apartamento, mas ainda não era suficiente para a aquisição da casa que a gente desejava. Resolvi então entrar num consórcio para utilizar o dinheiro do terreno e do dinheiro do apartamento para dar lance. Quando eu fui para a primeira assembleia do consórcio, eu estava sorteado. E aí então, juntando o dinheiro do consórcio, juntando o terreno e o dinheiro lá da entrada do apartamento, dos meses que eu tinha pago o apartamento, foi possível fazer a casa própria. E eu tenho a sensação do seguinte: foi aquela visualização, foram os pequenos passos dados na direção de uma casa que, de repente, numa espécie de confluência das energias do universo, tudo aconteceu para valer aliás, antes do prazo que eu mesmo havia estabelecido. Portanto, estabeleça sua meta, escreva os passos que você vai dar e se surpreenda, porque muito rapidamente você conseguirá realizar aquilo que no momento pode até parecer difícil.